conectando aqui. Nesse instante, então, nós vamos acalmando os nossos pensamentos, agradecendo a equipe André Luiz, de Emmanuel, que estão aqui conosco mais uma vez. Nos ajudando a estudar e aprender um pouco mais da vida no plano espiritual. Nesse processo importante de vamos pedindo que os mensageiros derramem sobre os nossos lares bênçãos de luz e de amor, equilibrando todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. E vamos acompanhando assim a Karina na prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo. E assim nós começamos esse estudo dessa noite agradecendo ao Mestre Jesus por possibilitar esse planeta Terra para a gente sobreviver e aprender. Agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos agora, nesse momento, com pessoas tão queridas, encarnadas e desencarnadas. Nós agradecemos pela oportunidade de estudo que nos foi nos dada por uma equipe espiritual imensa e pelo André Luiz, através do Chico. Obrigada, meu Deus, por todas essas oportunidades que se apresentam todos os dias na nossa vida de aprendizado. E que nós tenhamos esse foco de aprender a cada dia mais, dar um pouquinho mais de nós para os outros, de amar mais, e assim nos progredindo, tentando buscar aquele pouquinho de pureza que Jesus mostrou que é possível. Abençoa-nos nessa noite, abençoa os nossos mentores, abençoa o mentor da nossa speaker, Ana, para que possamos extrair o máximo possível da aula de hoje. Esteja conosco hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus. Tem uma coisa acontecendo no meu lado de internet, porque eu fico entrando e saindo do Zoom. Então... tá dando para perceber mesmo. Problema 6, levantam a mãozinha. Tá esquisito aqui. Bom, esse capítulo aí, bonito, a gente vê mais uma vez, né, em todos os livros de André Luiz, a importância da prece. Nesse, a prece funcionando aí como aquele portão de ligação com as esferas superiores. Mesmo sendo um hospital, escola, com tanta responsabilidade, com tantos enfermos lá sendo guardados, esse centro de ajuda na zona infernal continua sobre a jurisdição, a proteção e o suporte da equipe dos espíritos superiores, né? E da mesma forma que a gente tem que usar a nossa prece como do que nós, a gente vê eles usando a mesma técnica. É claro que aqui a gente vê uma tela cristalina quando a gente faz a prece, porque muitos de nós não têm tanto a mediunidade de evidência como a mediunidade de efeitos físicos. Mas o importante aqui desse ensinamento é a gente ver André Luiz descrevendo de uma forma muito intensa essa interação que existe entre dois planos, um plano espiritual mais baixo e um plano espiritual mais alto. E a gente vê que essa prece, essa ligação é feita 2 vezes por semana, né? Então é como se fosse o one-on-one deles, ou all hands, não sei. Basicamente para ver o progresso de tudo que está a capacidade de plasmar a forma nossa é tão grande que eles pedem para todo mundo vigiar os pensamentos e os sentimentos para não aparecer naquela tela cristalina coisas
momentaneamente que possam, de alguma forma, desequilibrar o ambiente, né? Então, mais uma vez, lembrando de Jesus, falando dessa veste nupcial. E ali a gente lembrar que para a gente participar desse banquete que Jesus convida a gente, é necessário que a gente esteja sempre procurando fazer o bem, pensar o bem e sentir o bem. Outra coisa que a gente percebe é o ambiente de fraternidade que existe lá, né? Para receber a ajuda dos mentores, me lembrou muito na Federação Espírita do Estado de São Paulo, né? Que normalmente a pessoa ia fazer uma palestra, as palestras públicas, por exemplo, a palestra da família, por exemplo, que é uma que eu participei muitas vezes, e ficava uma pessoa falando, né? E a gente vê uma coisa semelhante. Que é importante ter... Por que é importante a gente ver esse suporte magnético? Justamente para funcionar como um antiparo, proteção vibratória para aquela pessoa que vai estar apresentando. Nesse caso, a gente vê que o corpo perispiritual desse mentor tem uma densidade diferente do corpo perispiritual das pessoas que estão ali naquele grupo. Por isso, ele precisa da intercessão dos mentores, dos médiums. E os médiums não só plasmam com o seu fluido vital, com o seu pensamento, a forma, né? Então, é como se fosse uma mediunidade de efeitos físicos, eles usando a própria energia, mas eles também protegem, isolam aquele ser mais evoluído que está chegando. Outra coisa que é importante a gente ver é ninguém lá é anjo, é médium, médium igual nós, que erra mais do que acerta, que briga com o marido, que grita com bobagem, que briga com Deus. E é importante a gente saber que não é necessário a gente não é necessário a gente ser perfeito para poder ajudar. O exemplo que eu dei da FEB, obrigada, Karina, obrigada, Graus, tem um trabalho de assistência à família, mas tem outros trabalhos na federação, tem a palestra, por exemplo, no domingo, em que tem o expositor e eles têm uma mesa, tipo num palco um pouco mais alto do que o resto das pessoas que estão indo lá para escutar a palestra e tomar o passe. E além do expositor, normalmente tem 2, 3, 4 pessoas juntos. E por que faz isso? Porque a gente vê esses médiuns que estão lá dando a sustentação vibratória para o expositor. Porque a diferença vibratória em que quem está ali escutando a palestra e quem está falando é diferente. Quem está indo, por exemplo, num problema de família, num trabalho de assistência à família, que chama P2 lá, provavelmente está passando por divórcio, está passando por problemas sérios com filhos, com mãe, com pai, enfim. Aparece todos os tipos de, de casos cabeludos, ou aborto, ou perdeu uma criança. Então, complicadíssimo. Então, as pessoas chegam lá com essa esfera mais pesada, mais preocupada, sofrendo, e esses médiums que ficam dando sustentação para o expositor ajudam o expositor não perder o fio da meada. Por quê? Da mesma forma que a gente vê aí no plano espiritual, o pensamento das pessoas que estão participando dessa prece, podendo plasmar algum tipo de forma nessa câmara cristalina,
nós não conseguimos ver muitas vezes porque não temos evidência ou porque a mediunidade dos médiums ali presentes não é de efeitos físicos. A gente sabe que a mediunidade de efeitos físicos ela é muito rara e leva demais a energia do médium, e para existir um trabalho de efeito físico é necessário que o ambiente esteja super, duper higienizado vibratoriamente. Bom, mas aí a gente voltando nesses trabalhadores, nesses médiums, esses médiums somos nós, que temos boa vontade, que tenta fazer as coisas diferentes, direito, procura ter disciplina, disciplina de ler, disciplina de estudar, disciplina de ir no centro, disciplina de segurar a língua quando a gente tem vontade de falar mal dos outros. Mas eles não são perfeitos, assim como nós não somos perfeitos. E aí o chamamento de que a gente sempre consegue ajudar, a gente sempre consegue achar um tempinho para fazer o bem. E esse bem que esses médios imperfeitos estão fazendo nesse momento de prece, de instrução do mentor, é tão importante que o trabalho no bem está basicamente colocando crédito na conta bancária espiritual deles para que eles possam receber ajuda na hora que eles precisarem na Terra. Da mesma com a gente. Tudo bem que a gente faz, a gente acaba fazendo amizades que a gente não tem nem consciência. Né? Então, se alguém faz o bem para mim, não só eu fico agradecida, mas a minha mãe fica agradecida, o meu pai fica agradecido, o meu marido fica agradecido, e de repente aquele ato generoso receber o sentimento de gratidão e vontade de ajudar, minha, mas do meu círculo familiar direto que gosta de mim, por exemplo. Né? A mesma coisa acontece no caso desse. Bom, aí André Luiz faz um comentário muito interessante, que ele está vendo que a qualidade de pensamento entre as pessoas é muito similar, com exceção de duas mulheres. Olha só, dentro de uma sala, com um bando de gente, ele consegue enxergar duas mulheres. Né? Por quê? Porque elas estavam em conflito, elas estavam sofrendo. E a gente vê isso muitas vezes. A gente tá no trabalho, conversa com algumas pessoas e de repente chega um que parece o Mutli, né? Que vem com aquela nuvenzinha em cima da cabeça e que a gente percebe que está numa esfera diferente da gente, né? A gente vê na sessão dessas duas irmãs, dessas duas amigas que eram cunhadas, pelos dois irmãos. Então, apesar dos irmãos estarem aí sofrendo, espiando no plano espiritual, as coisas feias que eles fizeram enquanto encarnados, a gente vê essa ajuda familiar continuando, né? E aí a gente vê a definição de amor de verdade, porque esse tipo de comprometimento acontece quando o casamento é feito por amor, né? Então é outra coisa que a gente tem que pensar, que as pessoas que a gente está convivendo aqui na Terra, existe um vínculo grande espiritual de outras vidas, muitas vezes de resgate, outras vezes de alegria, mas de amor que vão ajudar a gente, onde quer que a gente esteja. Então, esses dois irmãos não têm a menor consciência de que estão sendo ajudados, porque eles estão aí dentro ainda da sua cegueira e loucura relativa, né? Mas vão receber ajuda, não só das ex-esposas, mas também a ajuda da equipe da Mansão da Paz, né? Aí vem a prece de Druso. E alguns de vocês faz parte do nosso estudo aqui em Portland das segundas-feiras, né? E
E essa é a prece que eu usei, que eu comecei a usar na abertura. Eu fiz uma adaptação, porque tão bacana a gente perceber aí a sinceridade de Druso. Tanto é que André Luiz, se ele não fala, eu estou repetindo o que o Druso falou, ele fala, eu vou fazer o melhor que eu posso. Por quê? Porque essa prece, as palavras estavam tão impregnadas de amor, de doçura, de sinceridade e humildade, que ele mesmo, Druso, muda a sua forma física, né? E aí a gente vê a prece, né? A prece como honrar a Deus, né? Essa resignação, essa certeza de que nossos falhos, que a gente precisa de ajuda. Ele fala com o coração, então o ponto da nossa rogativa a Deus, das nossas preces, e a gente não precisa se preocupar se eu estou usando a bonita, mais complicada, se demora 30 segundos ou 30 minutos. O importante é o sentimento que eu coloco nessa prece, né? Se o meu pensamento está ligado às palavras que eu estou falando. E aí depois ele ainda fala de perdão, né? Então ele pede pelos outros. Ele honra, ele agradece pela ajuda, ele pede ajuda para ele e pede ajuda para os outros. E ele fala das moléstias da alma. Gente, isso é tão importante porque agora, com o tipo de medicina alternativa, integrativa, integrada, a gente vê cada vez mais a parte psicossomática das doenças, né? E ele fala dessas moléstias da alma, mostrando que elas são mais sérias e mais complicadas do que as moléstias do corpo. A moléstia da alma que ele está falando aqui não é o resquício de doença que a gente leva quando a gente desencarna, como nós vimos nos casos daquelas pessoas do capítulo anterior, dos 3 casos, né? Ele está falando de egoísmo, ele está falando de ódio, ele está falando de orgulho, ele está falando da nossa incapacidade de perdoar, da ambição, do pessimismo. Essas moléstias da alma, que são muito complicadas, por quê? Porque a gente carrega muitas vezes essas moléstias há séculos, são vícios de passado que nós ainda não conseguimos vencer e que eventualmente vão atrapalhar o nosso corpo físico. Então, a moléstia do corpo, eu ter uma doença séria, eu estou me ajustando com a lei. A moléstia da alma, eu estou me endividando com a lei. Então, olha só que coisa interessante isso, né? A causa do meu sofrimento é exatamente essa moléstia da alma. Então, essas pessoas, esses espíritos que estão nessa área umbralina aí que a gente viu, eles ainda estão se endividando, né? A hora que eles entrarem no processo de reencarnação, seja encontrando a dificuldade familiar, ou uma dificuldade financeira, ou uma dificuldade de saúde, aí eles vão estar resgatando com a justiça divina os erros que eles mesmos cometeram, né? Então, difícil para a gente, quando está no meio do sofrimento, seja ele qual for, a gente imaginar que esse remédio, esse sofrimento, na verdade, é o remédio que a gente precisa para se libertar. Porque muitas vezes esse sofrimento a gente vê como prisão. Pode ser uma prisão de ouro e pode ser uma prisão infernal mesmo, né? Dependendo da situação que eu tô. Mas ele coloca para a gente uma visão diferente da realidade do Espírito Eterno. Né?
Outra coisa que me chamou a atenção é essa tela cristalina, né? Esse material que é tão moldável e me lembrou um pouco Star Trek, né? Então, aí acontece alguma coisa e a pessoa aparece ali. Nesse caso, a gente está vendo que a, a materialização desse espírito está acontecendo graças à mediunidade daquelas pessoas que estão na mesa. O ministro da regeneração. A gente viu, quando estudamos o livro nosso lá, tomar um golinho d'água, que no nosso lar existem vários ministérios. A gente já viu o Ministério da Reencarnação, nós já comentamos algumas vezes, e esse da regeneração, que é do reajuste. E aí aparece esse senhor de aparência simples e um olhar sereno, amoroso. E a palavra do povo é a palavra de Deus, né? Porque a gente sempre comenta que os olhos são o espelho da alma. Então a gente prestar atenção, enxergar além das aparências, né? Não é a roupa, não é a idade, é a pureza do olhar aí que ele tá chamando a atenção, né? E aí a gente vê que ele sabe de tudo que tá acontecendo. A responsabilidade dele é de analisar os casos de reajuste, né? Porque aí é um processo de regeneração e aprovar. Né? Então ele tem o poder, responsabilidade, uma responsabilidade tão grande, né? Não só nessa colônia, nesse pouso que o André Luiz está, mas provavelmente em outros. E tudo é feito usando o amor. Então, aí, esse ministro, ele não está lá porque ele deu rasteira no outro. Ele não está lá porque ele foi greedy e ambicioso. Ele está lá provavelmente porque ele foi o que fez mais, o que deu mais pelo outro. O que teve menos orgulho, menos egoísmo, mais desapego. Porque senão ele não teria uma responsabilidade tão grande de gerenciar a vida de tanta gente, né? Aí a gente vê o caso de Antônio Olímpio e nós vamos ver esse caso bem de perto nos próximos capítulos, né? A primeira coisa que a gente vê, e como a gente já tinha visto também no nosso lar, é que existe um dossiê do que a gente fez. Que a gente fez. Não só como se fosse um currículo de todas as coisas por onde a gente fez, o que a gente andou, por onde a gente andou, o que foi que a gente fez de bem e de mal, mas inclusive foto, né? Então a gente achar que o que a gente faz passa desapercebido, né? Porque o universo é tão grande, como é que Deus vai saber de tudo? Sabe. E esse dossiê fica, de alguma forma, impregnado também na nossa consciência. Porque a gente viu que o Antônio Olímpio, na hora que conversou com André Luiz e com Silas, falou exatamente o que estava escrito. Então, o dossiê, sim, é o documento que o plano espiritual usa para analisar como é que vai ser o processo de reencarnação, de resgate, de reajuste com a lei, sim. Mas tudo isso está dentro da memória da gente, né? E aí a gente vê esse homem que fez muita coisa errada, que foi muito egoísta, que matou os irmãos, mas que fez o bem para a esposa e para o filho. E esse bem que ele fez ajuda ele a ser ajudado, né? Então, sim, a vida dele vai ser complicada? Vai. Por quê? Porque ele não ele só viveu para o bem de si próprio, sem se preocupar com o bem da coletividade. Então, ele vai reencarnar num ambiente de reajuste? Sim. Ele sendo o pai dos irmãos que ele assassinou, como é que vai ser o relacionamento desses filhos com ele? A gente não tem certeza, mas precisa de muito perdão
para não aflorar durante a encarnação aquela angústia, aquele atrito que muitas vezes a gente vê entre pais e filhos. E aí a gente vê que as vítimas do passado que foram afogadas viram verdugos porque eles são os obsessores e de verdugos eles se tornam descendentes, filhos desse Antônio Olímpio. Então, a gente vê a importância do processo de perdão no resgate. Peraí, né? Então, quer dizer que o processo de resgate não é só eu ter culpa e eu querer eu reencarnar? Não. É necessário reparar. E a reparação tem um remédio mágico que chama amor. E quando a gente ama, a gente perdoa. Então, como é que vai ser a próxima encarnação? A gente não sabe. Ela vai ser fácil? Com certeza não. Vai ser mais fácil do que a anterior? Com certeza não. Porque os vínculos aí estão muito mais atrapalhados, mexidos, do que durante a encarnação, que eles eram irmãos. Né? E aí a gente vê a esposa vindo, e algumas coisas que chamam atenção pra gente, né? Ela espírito muito mais evoluído, claramente é uma pessoa que tem uma capacidade de perdão, uma consciência muito grande, porque ela fala, então, eu fui obsediada, eu morri afogada, mas eu estava resgatando minhas vidas de passado. Então, ela não culpa os dois que fizeram mal para ela, né? Então, claramente, ela é um espírito mais evoluído do que o resto do grupo. E ela está numa outra colônia espiritual. E aí Sanzio fala, pode deixar que eu vou cuidar da sua transferência para cá, porque agora a gente vai ter que começar a planejar a próxima encarnação. E a primeira coisa que a gente vai fazer é conseguir trabalhar com esses obsessores, com os dois irmãos que foram assassinados, para que eles aceitem e perdoem a falta do irmão, né? E para isso a gente precisa de você. Por quê? Porque ela vai trazer para eles a lembrança e o chamado à responsabilidade. Mas como a gente vai ver nos próximos capítulos, ela não acontece de uma hora para outra. É um processo. Muitas vezes a gente quer que a nossa vida mude em um instante e a gente vê que tudo é planejado pelo plano espiritual, né? Então, antes, durante e depois da nossa reencarnação, a gente tem a ajuda do plano espiritual, supervisão do plano espiritual. O Antônio Olímpio, então eu coloquei aí, né? A gente vê que ele já está nesse processo aí, quando ele entra na mansão da paz, que ele já está sentindo culpa, remorso, ele vai entrar no processo de reajuste aí como pai dos irmãos que ele matou, ele vai ter que saber amar esses filhos e cuidar desses filhos, mas a gente já sabe que em outra vida ele conseguiu ser um bom pai, então ele tem esse sentimento paternal natural, mas ele vai ter que saber perdoar os filhos, né? Porque esses filhos vão estar vindo como cobradores dele, com raiva dele. E vão lembrar, dentro dessa consciência do dossiê que existe dentro da cabecinha desses filhos, vai estar essa lembrança de alguma forma do desentendimento que existiu com o pai em outra vida. Esse desentendimento acaba aflorando sentimentos que, se não tivesse esse desajuste, não teriam tanta força, né? Então, é como se alguém, quando tivesse alguém bater no nosso braço, quando o nosso braço é saudável, ou alguém bater no meu braço quando eu tô com o braço quebrado, né? Então, a dor que eu vou sentir depende dessa que veio de passado. E é por isso que a intensidade do perdão ainda vai ser mais importante, né? Então, para a gente encerrar o estudo de hoje, é a gente pensar mais uma vez no poder do pensamento.
plasmando a nossa realidade. Então, se eu tô doente, não é para eu ficar pensando na doença, é para eu pensar na. Se eu tenho um casamento difícil, não é para eu ficar olhando para tudo que o meu cônjuge faz de errado, é para eu valorizar as coisas boas, né? Por quê? Porque aquilo em que eu colocar a minha energia do pensamento vai crescer. Então, falando só de dar ruim, eu estou usando a minha energia no lugar errado, né? A outra coisa importante a gente lembrar é a prece. Então, a gente, quando tem, por exemplo, um estudo como esse, quando a gente para tudo, quando a gente vai ler o capítulo, ler a leitura do capítulo de um livro como esse é uma prece. Eu estou me ligando aos espíritos de esfera superior que é a minha. E eu vou estar me disponibilizando mais receptivo para receber a ajuda deles, né? E a terceira coisa que eu tenho para falar é exatamente essa ajuda terrestre. A gente lembrar, mesmo que a gente tenha feito coisas horrorosas. Esse moço matou os 2 irmãos afogados. Foi um assassinato premeditado por dinheiro, né? E mesmo assim, ele está recebendo uma nova chance. Então, para a gente não ficar sofrendo pelas bobagens que a gente fez no passado, para a gente não se preocupar e tentar saber o que foi na outra vida, por que isso está acontecendo. Não, a gente confiar em Deus, fazer como a prece do Druso, né? Se entregar humildemente, resignado, pedindo ajuda, não só para a gente, mas também para aqueles que fazem a gente sofrer, né? E a ajuda vai vir sempre. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Agora eu vou tirar todo mundo do mute para abrir para pergunta. Algum comentário? Ana, tá me ouvindo? Tá falhando um pouquinho. Fala, Karina. Não foi a Você Karina. quer escrever? Ah, não foi a Karina? Não, foi a Fabi. Foi a Fabi. Oi, Fabi. Fala, Fabi. Se eu não entender, você escreve, tá? Tá bom, vamos fazer uma tentativa. Eu achei esse capítulo tão lindo e me fez pensar muito em como Jesus sempre nos dá a possibilidade de resgate, né? Eu lembrei da passagem de Judas, né? Porque depois depois que Jesus foi crucificado, antes que ele se elevasse ao Pai, ele desceu em planos inferiores para fazer o resgate de Judas, né, pela traição dele. Então, me fez pensar que não há erro que não possa ser perdoado por Jesus. Me fez enxergar o tamanho da misericórdia dele. E a gente enxerga agora, através dos olhos da Maria, toda uma assistência espiritual que é realizada numa zona tão inferior, né? Parece até ainda inferior do que a própria Terra. Então, se essas pessoas todas estão sendo ouvidas, assistidas, se há um planejamento, uma assistência num lugar tão inferior, como a gente não voltar aqui para a Terra e pensar em toda essa assistência e fazer valer essa oportunidade que a gente tem de evoluir com toda essa assistência celestial que a gente tem, né? E mesmo esses médiums, né? Às vezes a gente acha que a gente não tem capacidade de ajudar uma pessoa. Poxa, num lugar como esse, essa ajuda toda é tão bendita, tão necessária, tão importante, que faz a gente pensar que, apesar da nossa pouca evolução espiritual e moral, o quanto a nossa ajuda pode ser bendita para uma pessoa que não tem a mesma evolução. Porque às vezes a gente fica pensando que
a gente é tão pouco evoluído que não tem ninguém inferior a gente, mas a verdade é que tem, porque é uma infinita classificação de evolução espiritual e a gente está vivendo aqui, está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, mas a gente tem essas variações de pessoas que são um pouco mais evoluídas, que já caminharam mais que a gente, como temos pessoas que não caminharam muito. E o quanto que é importante a gente ajudar essas pessoas para poder ser ajudado também pelas pessoas superiores, para a gente poder evoluir. Então, ciclo virtuoso, coisa tão linda que vai acontecendo e a Luiz traz isso para gente, faz isso ficar mais concreto, né? Porque a gente não tem a mediunidade possível de enxergar toda essa assistência a todo momento, mas saber dela é uma coisa muito preciosa. Saber dela já dá esperança pra gente, né? Já calma o coração da gente, né? Bom, o Cássio tem uma pergunta aqui, só um instantinho. Karina, o Cássio colocou uma pergunta aqui no chat, se o papel da família é ajudar no reajuste de contas. A gente sabe, André Luiz, Emmanuel já falaram que é no seio familiar, a gente vai reencontrar aquelas Cássio, ver um monte de coisa feia acontecendo na Terra. Hoje, a gente ainda vê isso, né? Em termos de infidelidade, de maldade, de desrespeito, de abuso de poder. O que acontece? A gente olhando para o passado da normalização, a gente vai ver que hoje a gente é a melhor versão que dá para ser. Porque no passado era muito mais pior. Dentro da família. Ana? Aquele potinho. Vocês escutaram o que eu falei? Quase nada. Vocês conseguiram? Eu falei educadinho? Ou foi eu perdi vocês? Acho que não. Não? Então, a família que a gente se encontra hoje são aqueles espíritos com quem a gente já conviveu no passado. Pela nossa história da civilização, a gente vê que a gente fez muita coisa errada. Então, esse vínculo familiar que a gente tem é convivendo com essas pessoas com quem a gente convive no passado e que fizemos coisas erradas. Às vezes um fez errado com o outro, às vezes a gente fez errado junto, né? Nos livros de André Luiz a gente vê vários casos desse, né? Eu tô lembrando daquele caso de acidente de carro, um acidente. E aí, André Luiz vem explicar, o mentor vem explicar para André Luiz que aquela família tinha colocado fogo em muitas pessoas, né? Que a mãe era o mandante e os filhos eram os que ajudavam. Então, eles tiveram ruim como essa. Cássia, outra coisa é André Luiz e Emmanuel, eles descrevem nos livros deles que a família é o nosso cadinho. Cadinho, lembrando aquele recipiente de porcelana que ficava em cima do bico de buce na aula de química. Então, a gente tem muitas vezes fogo embaixo da gente, né? A gente vai estar na cadeira quente mesmo. Então, sim, a família, claro, tem gente na nossa família que a gente pensa, puxa vida, tenho tanta afinidade, tem outras pessoas na nossa família que a gente tem vontade de ficar longe. Sim,
São essas pessoas que a gente tem vontade de ficar longe, que a gente tem uma dívida maior de amor e que a gente precisa reajustar. Porque a gente veio para cá, foi para acertar, não foi para brigar. Foi para perdoar, não foi para criar mais enrosco. Mais algum comentário? Karina, eu te cortei. Oi, o que eu queria falar, dá para escutar? Aham. Ok. Às vezes é um comentário que não tem muito a ver, mas vou falar mesmo assim. Você me corrige. Uma coisa que eu prestei atenção na parte da oração e que me chamou bastante atenção, quando ele fala, não permitas ao eterno benfeitor que o nosso coração se enrijeça. E eu prestei atenção nisso e também presto atenção em todas as vezes que surge um espírito superior, tanto em qualquer livro espírita, não só nesses do André Luiz, e ele descreve, né, a sensação de bondade, aquela sensação de amor que vem só da presença da pessoa. Uhum. E uma das coisas que o Druso pede é justamente porque que o coração não se enrijeça, porque quando você faz muitas vezes um trabalho duro, quando você trabalha muitas vezes com uma situação difícil, às vezes como faz? A gente cria um certo muro, né? Uma certa defesa. Eu acho que posso dizer assim. E eu acho que isso me chamou atenção, porque algumas vezes eu vejo isso em nós, trabalhadores espíritas. Porque a gente estuda e a gente tem essa educação que a gente está recebendo através dos estudos do André Luiz, por exemplo. Mas toda vez que eu olho para os exemplos superiores, tem uma bondade muito grande. E apesar de estar lá em cima, não tem esse enrijecimento no coração. Eu acho que chamou a minha atenção, porque às vezes eu me acho um pouco mole, alguma coisa assim, sabe? Mas eu acho que essa parte da bondade é realmente uma parte que eu não quero que enrijeça, ou não tô. O que eu quis dizer é que eu acho que ela é muito importante. E às vezes a gente, trabalhadores, no intuito de saber o que é certo, né? Aquela questão que o próprio Emmanuel falou, disciplina, disciplina, disciplina. Às vezes, através disso, a gente acaba se enrijecendo. Eu acho bom, assim, quando tem esses exemplos, para lembrar que a gente sabe que é ação e reação, mas a gente mesmo sabendo tem que ter esse não enrijecimento do coração, tem que ter essa bondade, né, que é através dela que a gente consegue ser melhor. Era só isso que eu queria falar. É isso aí. Lúcia, você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? A Fabi falou que você queria falar alguma coisa. Vou tirar você de mute. Eu Pode estava falar. pensando que seria melhor eu escrever, considerando que o som não está muito legal hoje e que o nosso tempo também está acabando. Eu mando para o grupo, tá bom? Tá bom, tá bom. Vou fazer isso assim que a gente encerre. Tá bem. Tá Obrigada. bom? Alguém quer fazer a prece final pra gente? Então, a gente já passou um pouquinho do horário, 2 minutinhos. Eu posso fazer, Ana. Obrigada, Ju. Vamos fazer. Senhor Jesus, querido amigo de nossas almas, envolvidos, Senhor, na sua doutrina, na sua prece, te pedimos hoje para ajudarmos na nossa caminhada, que sejamos cada vez mais conscientes de nós mesmos, das nossas escolhas e do nosso caminho. Abençoe nossa família, origem de tudo, Senhor. Abençoe os nossos guias espirituais que colocaste em nossas vidas para nos ajudar. E obrigada, meu querido amigo,
Muito obrigada pela chance da reencarnação, de resgatar as nossas dívidas conosco mesmos e com os outros. Auxilia nossos passos. Te rogamos sempre que esteja conosco, Senhor. Obrigada, querido amigo, que assim possa ser. Graças a Deus.